Olá, seja bem-vindo. Essa é a aula 1 de reabilitação do complexo do ombro. Eu vou usar essa primeira parte da aula para fazer uma apresentação de contexto para vocês. Quando a gente fala de reabilitação do complexo articular do ombro, nós estamos falando de uma série de condições clínicas que são traumáticas e atraumáticas que acometem essa região que é conhecida, então, como a principal articulação de ligação entre o membro superior e o esqueleto axial. Nessa região, a gente pode ter condições muitíssimo frequentes nas nossas clínicas de origem atraumática, como é o caso da dor no ombro, e também, exemplos clássicos do que são protetizações, como é o caso da substituição articular da articulação glenomeral. A gente tem os traumas típicos de fratura do terço proximal do húmero e também as instabilidades traumáticas da glenomeral. Além disso, existe a possibilidade de fraturas na clavícula e na escápula, que são bem menos frequentes na prática clínica. Portanto, a gente está falando de um número grande de condições que podem afetar pacientes em diferentes faixas etárias. Por exemplo, a instabilidade multidirecional adquirida, normalmente biarticular, ela acomete jovens, enquanto que as instabilidades traumáticas podem estar em qualquer faixa etária. Quando a gente fala das dores atraumáticas, quando a gente está falando de dor no ombro, que as pessoas relacionam as estruturas do espaço subacromial, a gente normalmente está falando de um paciente com mais de 50 anos. E as protetizações e fraturas de terço proximal do húmero, elas normalmente acometem indivíduos lá para depois dos 60 anos, 70, e agora com o envelhecimento da população, pessoas até mais velhas que isso. Então, nós estamos falando de um número grande de pacientes e condições clínicas que você precisa conhecer e aprender a tratar. Acontece que, dentro do contexto da disciplina de graduação, a gente não pode entrar em grandes detalhes para a reabilitação de todas essas condições clínicas. E uma coisa que é muito importante de ser dito, quando a gente está especialmente tratando do ombro, é que em 2013, a gente teve uma publicação na JOSPT, que é um guideline de capsulite adesiva. Guideline é uma diretriz de prática clínica, ou seja, ele deve recomendar para você o que fazer naquele caso clínico em especial. Mas esse guideline, ele tem algo muito especial, que é o fato de que ele faz uma publicação chamando a atenção dos fisioterapeutas para a importância de não só considerar os diagnósticos clínicos, os diagnósticos médicos, aqueles que tentam indicar as estruturas anatômicas que têm problema ou que deveriam ser a origem da dor no ombro, mas que a gente também fosse capaz de proceder e de organizar a nossa tomada de decisão clínica com base no diagnóstico cinético funcional. Se por acaso você já viu uma aula minha no YouTube, lá no YouTube do Grupo do Ombro, vocês vão perceber que a gente tem várias aulas e em todas elas a gente tenta enfatizar o uso do diagnóstico cinético funcional. No caso do ombro, esse diagnóstico ele não é uma lista, de deficiências encontradas no exame físico. A gente tem critérios, e eu vou falar um pouquinho a respeito deles depois, critérios que definem pacientes com características típicas daquilo que o médico chama de capsulite adesiva, mas que para nós, toda vez que a gente avalia esse paciente, a gente sempre encontra, dor com limitação de funcionalidade por conta de limitação de amplitude de movimento, dor noturna muito característica, e aí, a depender da fase da capsulite, esse paciente ou tem mais dor ou tem mais incapacidade funcional por perda de mobilidade. Então, o que caracteriza a capsulite adesiva para um fisioterapeuta quando ele está avaliando e tratando esse paciente e decidindo o tratamento, são a perda de função por conta da diminuição da amplitude de movimento e a dor, que é muito importante para esse paciente. O que acontece, de fato, dentro da articulação, para nós, informa prognóstico. Então, enquanto o médico está preocupado com a capsulite, nós estamos preocupados com ganhar amplitude e minimizar dor. Então, vejam, são dois pontos de vista diferentes. Tanto que o médico, quando vai tratar a capsulite, ele prescreve, por exemplo, injeção de corticoide. Por quê? Porque ele quer atacar
o problema anatomopatológico, o tecido que está originando os sintomas do paciente. Enquanto que nós não temos acesso à estrutura do corpo humano como um médico tem. Por exemplo, numa lesão parcial de manguito rotador, que é muito comum depois dos 50 anos, o médico tem a possibilidade, por exemplo, de acessar o tendão via artroscopia e fazer uma sutura no tendão. E o fisioterapeuta não tem essa oportunidade. Então, para nós, se a lesão é parcial ou completa, a diferença basicamente é no prognóstico, ou seja, no tempo que o paciente ficará em reabilitação conservadora, né? E isso faz muita diferença na hora de a gente raciocinar o tratamento. Então, é muito, muito comum que as pessoas me perguntem, né? Porque eu trabalho com ombro. Professora, que protocolo você usa para reabilitação de síndrome do impacto? E eu não tenho esse protocolo, né? Esse protocolo não existe no meu raciocínio clínico, porque quando eu estou trabalhando com um indivíduo que tem dor, limitação de função, com dor no meio do arco de movimento, com dor nos movimentos resistidos de rotação externa, eu estou preocupada com esses aspectos e não se ele tem ou não uma bursite, uma tendinite ou qualquer coisa assim, porque eu não trato essas coisas, certo? Então é uma mudança de paradigma. Eu sei que vocês vêm tendo aulas nas quais vocês estão aprendendo tratamentos para condições que são diagnósticos médicos, mas nesse bloco de reabilitação de ombro, vocês vão ver que a gente vai tentar falar mais a respeito de diagnósticos cinético-funcionais. O Walter, quando for tratar de trauma, ele vai falar mais especificamente de protocolos, porque aí faz sentido, você tem que respeitar o tempo de reparo da estrutura para poder atender esse paciente. Mas na minha aula em especial, nós vamos estar falando de diagnóstico cinético-funcional, e eu quero então que vocês aproveitem essa oportunidade de ver uma abordagem fisioterapêutica que é baseada num diagnóstico que é nosso, que faz parte da nossa identidade profissional, que conversa com aquilo que a gente entende e sabe fazer. E se você ainda não pegou do que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando o médico fala síndrome do impacto, a gente nunca sabe quem é o paciente que vai aparecer para nós. Ele pode ser, por exemplo, um paciente que tem uma instabilidade multidirecional com dor relacionada ao espaço subacromial, ou ainda ele pode ser um paciente que tem dor e retesamento de cápsula posterior. E o tratamento para essas pessoas é totalmente diferente. Em um, você vai buscar mobilizar a cápsula articular, e no outro, você vai procurar fortalecer a musculatura, criar forças que se equilibrem em torno da glenumeral e também tempo de resposta mais rápido, estabilidade articular, mas você não vai querer mobilizar essa cápsula para aumentar a mobilidade, porque ele já é hipermóvel. Então, veja, é o mesmo diagnóstico médico, síndrome do impacto, mas a característica desses pacientes e o nosso tratamento é totalmente diferente. Um ganho de mobilidade, no outro, restringir a máxima mobilidade dessa articulação. E outra coisa também que é muito possível, e eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu acho que é muito ilustrativa da importância do diagnóstico cinético funcional quando a gente está falando de dor no ombro. Veja, esses dois pacientes vêm para a gente com diagnóstico de síndrome do impacto. Vocês acham que o tratamento fisioterapêutico desses pacientes vai ser igual ou diferente? Você acha que dá para fazer um protocolo para uma pessoa que está com dor no ombro e é um atleta, por exemplo, um atleta de crossfit, que é muito comum ter dor no ombro, né, relacionada ao espaço subacromial, ou então um idoso, onde as lesões do tendão são mais comuns, né, e o volume, a massa muscular, a mobilidade, a força é totalmente diferente desse atleta. Então, por que o diagnóstico médico é tão difícil para nós em termos de indicar tratamento? Porque pacientes muito diferentes podem ter o mesmo rótulo diagnóstico anatomopatológico ou o mesmo diagnóstico clínico, médico, mas na apresentação física para o fisioterapeuta, os tratamentos serão
muito diferentes. Então, a gente deveria estar preocupado em encontrar diagnósticos, né, que fossem capazes de uniformizar a nossa prática clínica. E aí, desse ponto de vista, eu queria conversar com vocês uma coisa. Quando nós, fisioterapeutas, avaliamos, fazemos um exame físico e percebemos, por exemplo, um déficit de força muscular por desuso ou descondicionamento, porque a pessoa não está usando aquele músculo, tá? Molinho, né? Quando a gente olha quando a gente faz essa identificação clínica, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Então, se eu te falar, olha, este paciente tem perda de força de rotadores externos por desuso ou descondicionamento. Você vai me falar, entendi. Então, esse paciente precisa de fortalecimento muscular. E se eu obedecer, por exemplo, o protocolo de fortalecimento da ACMS, eu sei que eu vou fazer cargas progressivas, começando com alguma coisa entre 60% e 70% da carga máxima, e progredindo ao longo do tratamento. E também eu posso progredir em número de repetições, posso fazer séries de 3 séries de 10 ou de 12, mas o importante é progredir a carga à medida que ele vai sendo atendido. E eu sei que a primeira mudança perceptível no nível de força deve acontecer por volta de 4 semanas, quando eu recupero a capacidade do sistema neuromuscular de recrutar de maneira mais inteligente as fibras, né, as unidades motoras, e me dá uma geração de força maior. E sei que dali mais 4 semanas, ou seja, em 8 semanas de tratamento, eu posso ter recuperado não só essa força por aumento de recrutamento neuromuscular, mas também por hipertrofia, a depender de quanta carga eu fiz e de como eu planejei essas séries de exercício. Então, eu sei exatamente, quando eu falo déficit de força muscular por descondicionamento ou desuso, eu sei exatamente do que eu estou falando, eu sei o tratamento, e esse tratamento vai ser o mesmo, independente do músculo e independente das pessoas, né? O que vai variar é a quantidade de carga máxima, e eu sei também o prognóstico. Eu sei que em 4 semanas eu aumento o recrutamento neuromuscular, eu sei que em 8 semanas eu ganhei área de secção transversa. Então, para nós, o diagnóstico cinético funcional faz muito mais sentido do que o diagnóstico anatomopatológico. E é um pouco disso que a gente vai falar quando eu estiver falando, então, na parte de dor atraumática do ombro, onde eu vou enfatizar a questão da síndrome do impacto, que é o diagnóstico clínico mais relevante para nós agora na graduação, uma vez que a hora que vocês estiverem nos serviços fazendo estágio, esse é o principal paciente que você vai encontrar. Então, mais ou menos 75% das dores no ombro são dores de origem atraumática relacionadas ao espaço subacromial. Então, se preparem, peguem caneta, peguem lápis, tomem nota à vontade e aproveitem bem a aula.